No princípio, após as águas do grande dilúvio baixarem, a humanidade era una. Uma única língua ecoava pelas planícies da Mesopotâmia, um coro uníssono de entendimento perfeito. Movidos por uma ambição que queimava mais forte que o sol daquelas terras, os descendentes de Noé migraram para o Oriente. Encontraram uma vasta planície na terra de Sinar e nela decidiram firmar raízes, mas não raízes modestas. Um plano nasceu, tão ousado que ecoaria através dos milênios. Construir não apenas uma cidade, mas uma torre. Uma torre cujo topo penetrasse os céus, um monumento eterno que celebrasse seu próprio nome e os imortalizasse, evitando sua dispersão pela face da terra. Era um projeto de pura húbris, um desafio lançado diretamente ao divino, um esforço para conquistar, pela engenharia e vontade coletiva, o reino que pertencia apenas aos deuses. Os recursos não faltavam. A planície aluvial providenciava betume em abundância para servir de argamassa e tijolos cozidos ao fogo, que substituíam a pedra. A tecnologia era avançada para sua época, um testemunho do engenho humano. A construção começou. Uma pirâmide escalonada, zigurate, começou a erguer-se da terra plana, um monstro de barro e ambição. O som era ensurdecedor. A fala coordenada dos milhares de trabalhadores, o bater ritmado da moldagem dos tijolos, o rugir das fornalhas. A estrutura crescia, camada após camada, um projeto colossal que unia toda a humanidade num esforço singular. A cidade à sua volta florescia, mas seu coração e símbolo era aquela torre, um farol de arrogância que riscava o céu cada vez mais alto. A euforia era palpável, o sucesso inevitável. Eles estavam a conquistar o céu. Yahweh, o Senhor, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam a edificar. Este descer sugere que a torre, na sua ambição desmedida, estava de fato a aproximar-se do reino celestial, tornando-se uma ameaça tangível. O que ele viu não foi apenas uma obra de engenharia, mas o coração unido de uma humanidade com um único propósito e uma única língua. E reconheceu que, se um povo tão unido podia conceber tal projeto, nenhum plano seria impossível para eles no futuro. A unidade em si não era o problema. Era o propósito para o qual essa unidade estava a ser usada, a autoglorificação, a usurpação do que era divino. A punição não seria por destruição, como no dilúvio, mas por confusão. Ele decidiu confundir sua língua, para que um homem não entendesse a fala do seu irmão. Num instante, o som harmonioso do canteiro transformou-se num cacofonia de gritos incompreensíveis. O supervisor que pedia mais betume recebeu água. O pedreiro que avisava de um perigo foi ignorado. O projeto, que dependia de comunicação perfeita, colapsou no caos. A cooperação deu lugar ao medo e à desconfiança. Grupos que se entendiam agregavam-se, afastando-se dos outros, incapazes de coordenar sequer uma refeição, quanto mais uma construção épica. A ambição comum desfez-se em centenas de ambições particulares e conflituosas. A obra foi abandonada, para sempre incompleta. A cidade ganhou o nome de Babel, do verbo hebraico balal, que significa confundir, um eco eterno do que ali aconteceu. Yahweh os dispersou dali sobre a face de toda a terra, e eles cessaram de edificar a cidade. A torre inacabada tornou-se um monumento à fragilidade humana, um monte de tijolos e lama sob o sol, esquecido pela história, mas não pela memória coletiva. A humanidade, outrora una, espalhou-se em nações, tribos e clãs, cada um com sua própria língua, cultura e mito de origem. O mito oferece uma explicação etiológica para a diversidade linguística e cultural do mundo, respondendo à pergunta primordial: por que falamos línguas diferentes? A resposta é uma lição sobre os limites da ambição humana e as consequências de desafiar a ordem natural e divina. A torre não foi destruída por um raio.
foi abandonada à sua própria inutilidade, um símbolo mais poderoso de fracasso do que qualquer ruína. Arqueologicamente, acredita-se que o mito possa ter sido inspirado pelos zigurates da Mesopotâmia, como o Etemenanque de Babilônia, um templo maciço dedicado ao deus Marduk. Essas estruturas impressionaram profundamente os hebreus exilados na Babilônia no século VI a.C., que as viram como símbolos de poder imperial esmagador e arrogância religiosa. O mito, então, pode ser uma crítica teológica disfarçada ao império opressor, transformando um monumento de glória alheia num aviso sobre a ubris. A narrativa transcende sua origem. Ela fala a qualquer geração que busca erigir seus próprios babéis, seja na forma de torres de marfim financeiras, impérios tecnológicos ou ideologias totalitárias que buscam uma homogeneização forçada. É um aviso de que a verdadeira força não está na uniformidade, mas na capacidade de encontrar unidade na diversidade. O desfecho não é apenas sobre divisão, mas sobre adaptação. A humanidade foi forçada a se espalhar e povoar a Terra, cumprindo o mandato original de Deus. A diversidade, embora nascida de um castigo, tornou-se a riqueza da experiência humana. A própria dificuldade da comunicação tornou-se um impulso para a criatividade, para a tradução, para a busca por entendimento além das palavras. A lição final da Torre de Babel é, portanto, ambígua. É uma história de punição, mas também de renovação. Nos lembra que nossa maior força, a capacidade de cooperar e sonhar juntos, pode se tornar nossa maior fraqueza quando direcionada para fins vaidosos e autodestrutivos. E que, por vezes, ser forçado a parar e ouvir o incompreensível é o único caminho para redescobrir nossa humanidade comum. O mito permanece porque toda era constrói sua própria torre, e todo coração humano conhece a tentação de tocar o céu com suas próprias mãos, apenas para descobrir que a verdadeira conexão começa não na altura que alcançamos, mas no entendimento que cultivamos aqui embaixo, na planície, uns com os outros. O silêncio que se seguiu ao barulho de Babel é o espaço onde a verdadeira compreensão, lenta e dolorosamente, pode finalmente começar a nascer.